Você já parou para notar que a sua mente trabalha como um terreno baldio? Sem cercas e sem vigilância, qualquer semente de dúvida, qualquer palavra de desânimo ou pensamento de escassez cresce desenfreado, dominando o espaço que deveria estar reservado para a colheita dos seus sonhos. O que Napoleon Hill, o mestre dos princípios do sucesso, descobriu há quase um século, nada mais é do que a aplicação prática de uma verdade eterna já contida na Bíblia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você deseja que a sua trajetória mude, você precisa ser o guardião da sua mente agora mesmo. Aproveite este momento, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se para continuarmos a fortalecer sua jornada de propósito e clareza. Antes de prosseguirmos, faça um exercício rápido comigo. Respire fundo e desconecte-se das urgências do mundo externo. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas esse guardar não é um ato passivo. É uma decisão consciente de filtrar o que entra e o que permanece dentro de você. O que vamos explorar aqui não são fórmulas mágicas de autoajuda, mas sim o reconhecimento de princípios universais de comportamento que refletem como fomos desenhados pelo Criador para operar. Através de escolhas, foco e, acima de tudo, do alinhamento entre a fé e a ação persistente. A mente humana é o único dispositivo no mundo onde você pode instalar programas de sucesso ou vírus de derrota. E quem digita o código é você. Napoleon Hill, ao observar os homens mais influentes do seu tempo, percebeu que o sucesso não era fruto de sorte ou privilégios inalcançáveis, mas de uma organização mental impecável. Hill falava de mastermind, a coordenação harmoniosa de esforços, o que na Bíblia vemos traduzido como a força da unidade em propósito. Quando a sua mente está travada, é porque há uma guerra de pensamentos conflitantes. Você quer progredir, mas teme a falha. Deseja a provisão, mas alimenta a escassez. Essa paralisia ocorre porque você ainda não entendeu que para ter resultados diferentes, a sua estrutura de pensamento precisa ser renovada diariamente. Como está escrito em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O segredo do sucesso, seja na visão de Hill ou na doutrina cristã, começa no desapego mental do que não serve e na fixação absoluta no alvo que Deus desenhou para a sua vida. Considere o princípio do desejo ardente de Hill. Muitos confundem isso com ganância ou ambição egoísta, mas no contexto correto, esse é o combustível da perseverança. Na Bíblia, vemos homens como Neemias enfrentando a oposição ferrenha enquanto reconstruíam os muros de Jerusalém. Ele tinha um desejo, mas esse desejo não era para si, era um compromisso com algo maior do que ele mesmo. O erro comum de quem busca mudança é focar no como. Como vou conseguir dinheiro? Como vou resolver o problema? Como vou mudar de vida? Antes de estar certo do porquê. A mente vitoriosa não começa pela logística, ela começa pela convicção. Hill ensinava que, se você visualizar o objetivo com tanta clareza que ele se torna real na sua percepção, o seu subconsciente começará a trabalhar para abrir caminhos que antes pareciam fechados. A fé, conforme descrita em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isso é a sua mente operando em modo de criação. Você vê o que ninguém mais enxerga, e essa visão é o motor da sua execução. No entanto, por que a maioria das pessoas fracassa antes de chegar na metade do caminho? A resposta reside num conceito de Hill chamado autossugestão. Nós somos, essencialmente, bombardeados por sugestões alheias. O mundo te diz que é impossível, que a crise é grande demais, que o seu histórico te condena. E se você deixa essas sugestões entrarem sem filtro no seu campo mental, elas se tornam a sua própria verdade.
Napoleon Hill percebeu que o cérebro humano aceita as sugestões repetidas como mandamentos. Se você repete para si mesmo que é incapaz, o seu sistema nervoso busca evidências apenas para confirmar essa crença, criando uma profecia que se autorrealiza no erro. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. É aqui que entra o poder da confissão das Escrituras, quando você declara sobre a sua vida o que Deus diz, que você é mais que vencedor, que há esperança para o seu futuro, que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Você está reprogramando o seu território mental, substituindo o medo pelo fundamento eterno da palavra. Existe uma distinção crucial entre ter um sonho e ter um propósito definido. Muitas mentes não mudam porque estão espalhadas em 10 direções ao mesmo tempo. O homem de mente dispersa é como a onda do mar, levada pelo vento. Napoleon Hill insiste que a falta de um propósito definido é a causa número 1 de fracasso. Não basta querer sucesso de forma genérica. Você precisa definir exatamente onde quer chegar e por que deseja isso. Quando o seu propósito é alinhado aos princípios bíblicos, o amor ao próximo, a integridade, a excelência e a honra a Deus, a sua mente para de gastar energia com distrações. O esforço se torna focado, é como a luz do sol batendo num vidro de lupa, dispersa, apenas aquece, mas quando focada, ela incendeia. A pergunta que você precisa se fazer agora, sem rodeios, é: para onde o seu foco está sendo drenado? Você está gastando o seu potencial mental com preocupações que não podem mudar ou com a construção de algo que permanecerá? A persistência é frequentemente mal interpretada como apenas aguentar a dor. Na verdade, a persistência é a capacidade de continuar a caminhar, mesmo quando a paisagem não muda. Hill classificou a persistência como um estado mental, e states em psicologia comportamental são tudo. Você não age conforme a sua vontade, você age conforme o seu estado mental. Se o seu estado é de vítima, as suas ações serão de desculpa. Se o seu estado é de executor, as suas ações serão de solução. Nas Escrituras, vemos isso na vida de José do Egito, vendido como escravo, injustiçado na casa de Potifar, esquecido na prisão. A realidade ao redor de José era de derrota total. Porém, ele manteve a sua mente fixa na promessa de Deus. Ele não permitiu que o cativeiro definisse a sua identidade. Ele servia com excelência lá, porque sua mente sabia que ele tinha um propósito maior. Esse é o mastermind no seu mais alto nível, a comunhão inabalável com o propósito mesmo no deserto. Você está disposto a manter o seu padrão mental lá no alto quando ninguém estiver olhando ou apenas quando os resultados aparecerem? Observe agora a mecânica da fé quando somada à disciplina. Existe um ponto de encontro fascinante, onde a ciência comportamental moderna e a sabedoria das eras se unem. O hábito da gratidão. A mente humana é biologicamente programada para notar o que está errado. É um mecanismo de sobrevivência. Hill insistia que para atrair a abundância, a mente precisa se livrar da consciência da pobreza. Biblicamente, isso é gratidão. É impossível ser uma pessoa próspera no espírito se você é um reclamante crônico. A reclamação é o reconhecimento de que algo te falta e que você está à mercê das circunstâncias. A gratidão é o reconhecimento de que, embora a circunstância seja desafiadora, o seu Deus é maior do que ela. Ao praticar a gratidão, você altera a química do seu cérebro, você reduz o cortisol do estresse e aumenta a abertura para a criatividade. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: "Em tudo dai graças". Não é para agradecer pelo problema, é para agradecer a Deus dentro do problema, pois isso mantém a sua mente fria, analítica e pronta para receber a orientação necessária. Muitas pessoas chegam até aqui e travam porque têm medo do custo da transformação. Elas querem a mente renovada, querem o sucesso, mas não querem soltar o controle das velhas crenças.
Napoleon Hill foi muito enfático sobre o medo. O medo é apenas um estado mental, e estados mentais são controláveis. O medo é o oposto da fé. Quando você cultiva o medo na sua mente, você está dando autorização para que ele governe o seu futuro. Na Bíblia, a ordem "não temas" aparece centenas de vezes, não apenas como uma sugestão gentil, mas como um mandamento de autoridade. O seu cérebro, quando sob comando do medo, desliga as áreas de decisão lógica e ativa apenas os instintos de fuga ou luta primitiva. Se você toma decisões importantes da sua carreira, do seu casamento ou da sua vida espiritual baseado no medo, você vai errar. Para mudar a sua mente, você precisa identificar exatamente o que você teme, a falha, a opinião alheia, o desconhecido, e contrapor cada um desses pontos com uma evidência de que Deus é capaz de sustentar você. Pense agora na sua rotina de input, o que entra no seu canal auditivo e visual diariamente. Se Napoleon Hill pudesse analisar as suas últimas 24 horas, ele provavelmente diria que os seus resultados são exatamente o que você tem alimentado. O cérebro é um processador de dados. Se ele recebe ruído, confusão e pessimismo, ele entrega ansiedade e paralisia. Se ele recebe reflexão, princípios e verdade, ele entrega clareza e ação. Não subestime o impacto do que você lê, do que você escuta e de com quem você convive. Jesus era muito específico sobre guardar-se do fermento dos fariseus. Fermento aqui não é nada além de influência cultural distorcida. Se você quer que a sua mente não seja mais a mesma, você precisa de um ambiente de purificação dos seus dados de entrada. Comece a ler mais do que consome em entretenimento inútil. Comece a ouvir conversas que elevam o seu padrão de pensamento e, acima de tudo, mantenha a sua mente ancorada na fonte original de toda a inteligência. A mudança não acontece por um solavanco de motivação. A motivação é faísca, a disciplina é o carvão. Napoleon Hill não se tornou a autoridade que é porque teve uma ideia brilhante um dia e parou. Ele estudou pessoas por décadas. A sua mente só mudará quando você aplicar o princípio da repetição. A neurociência hoje comprova o que a Bíblia ensina sobre meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Meditar aqui não é esvaziar a mente, é preencher a mente com uma verdade até que ela se torne a sua própria forma de pensar. Quando a verdade bíblica penetrar no seu subconsciente, a ponto de ser o seu primeiro pensamento ao acordar e o último ao dormir, o seu comportamento naturalmente mudará. E quando o comportamento muda, o resultado é inevitável. Você não pode colher a mudança externa se a sua raiz interna, que é a sua mente, continua presa no solo da mediocridade. A transição da teoria para a prática é onde a maioria das pessoas desiste. Você deve ter percebido que entender como a mente funciona é simples, quase óbvio, mas controlar o seu fluxo de pensamento durante uma crise é uma tarefa que exige um treinamento de elite. Imagine um cenário hipotético. Você investe anos no seu desenvolvimento pessoal, estuda os pilares da inteligência e da fé, mas diante de uma dificuldade financeira ou um conflito familiar inesperado, o seu cérebro busca imediatamente a rota de fuga do medo e da reclamação. Por que isso acontece? Napoleon Hill chamava isso de sugestão hipnótica do ambiente. A sua mente, por anos, foi programada para reagir a gatilhos negativos. Para mudar isso, você não precisa de mais informações. Você precisa de um sistema de contenção. A Bíblia chama isso de cinturão da verdade. Se você não coloca esse cinto, seus pensamentos ficam frouxos e qualquer vento de circunstância os leva embora. Observe os indivíduos que conquistaram grandes resultados em qualquer área.
você verá que eles possuem um filtro seletivo de entrada de informações. Eles tratam a mente como um castelo cercado por uma muralha intransponível. Eles não permitem que qualquer notícia, qualquer opinião de terceiros ou qualquer medo infundado entre. Quando alguém vem com uma mensagem de dúvida, eles descartam com a mesma rapidez com que você descarta um e-mail de spam. É fascinante notar que a maior parte do que chamamos de problemas na nossa vida adulta não passa de uma coleção de sugestões alheias que aceitamos como verdades absolutas. Alguém disse que você não era capaz, e seu cérebro transformou isso em um comando de execução que te paralisa toda vez que uma nova oportunidade aparece. Tente pensar em uma ideia que hoje parece impossível. O que define essa impossibilidade? São os fatos ou é a sua leitura limitada dos fatos? Existe uma lei mental poderosa. O seu nível de sucesso não pode exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Você quer resultados de alto desempenho com uma mente que vive no modo sobrevivência. Isso é uma contradição biológica e espiritual. A mente humana busca a lei do menor esforço. Ela quer economizar energia, quer o caminho conhecido, quer o conforto do que já foi experimentado. No entanto, o progresso exige um gasto de energia mental constante para combater essa inércia natural. É aqui que entra o sacrifício, não o sacrifício de bens materiais, mas o sacrifício do seu ego intelectual. Ter a humildade de admitir que a maneira como você tem pensado até hoje não foi suficiente para te levar aonde você deseja estar. Considere o princípio do Mastermind, que é um dos pontos cruciais da filosofia aplicada de Napoleon Hill. Ele percebeu que quando duas ou mais mentes se unem com um propósito claro, nasce uma terceira mente, uma inteligência coletiva que supera a soma das partes. Qual é o paralelo bíblico disso? O ferro com ferro se afia. Você é a média das pessoas com quem compartilha seus sonhos. Se você convive com pessoas que buscam constantemente razões para desistir, a sua frequência mental será inevitavelmente puxada para baixo. Não adianta querer voar com águias se o seu ambiente é composto por quem só sabe rastejar. A mudança de ambiente não é um gesto de arrogância, é uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Se você não consegue mudar quem está à sua volta agora, mude o que entra na sua mente através de livros, áudios e ensinamentos que representem o nível de vida que você almeja. Existe um detalhe técnico sobre o seu subconsciente que merece atenção redobrada. Ele não distingue o que é real do que é vividamente imaginado com emoção. Se você alimenta a sua mente com cenários de falência, derrota e traição, o seu sistema nervoso começará a agir como se esses eventos já estivessem acontecendo. Isso explica por que tantas pessoas estão exaustas sem nunca terem feito um esforço físico real. Elas estão gastando toda a sua energia vital processando desastres que ainda não aconteceram ou que talvez nunca aconteçam. Jesus resumiu isso perfeitamente quando nos ordenou a não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu próprio mal. Ele não estava dando uma lição de moral, ele estava entregando uma chave de economia de energia mental para você não colapsar antes de cumprir o seu propósito. Olhe para as suas reações nas últimas 24 horas. Quantas vezes você se sentiu vitimizado por uma situação, um comentário ou uma tarefa difícil? A vitimização é o sinal mais claro de uma mente que ainda não assumiu a soberania sobre o próprio destino. Enquanto você culpar o governo, a economia, o seu chefe, a sua família ou a sua sorte, você continuará sendo um servo dessas forças. A partir do momento que você diz, eu sou responsável pela forma como interpreto essa situação, você toma o controle do seu processador de dados. Napoleão Hill observou que os indivíduos de elite possuem uma característica comum.
A capacidade de manter o foco no objetivo central, mesmo quando o mundo ao redor parece estar em chamas. Imagine que você está navegando um navio em meio a uma névoa densa. Os instrumentos de bordo, que seriam os seus princípios fundamentais, indicam a direção correta. Porém, o seu medo, que é o ambiente ao seu redor, insiste que há rochas à frente. O marinheiro inexperiente olha para fora, vê a névoa, entra em pânico e vira o timão para o lado, indo direto para o perigo. O marinheiro experiente ignora o que os olhos veem e confia estritamente na leitura dos instrumentos. A sua fé, aliada à disciplina mental, é o seu instrumento de navegação. Se você parar de olhar para a circunstância passageira e começar a olhar apenas para a rota definida, o seu navio, que é a sua vida, seguirá o curso com uma precisão matemática. A dúvida é o curto-circuito que desativa o seu radar de oportunidades. Por que as pessoas que aplicam esses princípios cedo na vida parecem ter sorte? Não é sorte. É a acumulação silenciosa de decisões corretas que, ao longo do tempo, ganham um impulso impossível de ignorar. É como o efeito composto dos juros bancários. No início você não vê nada mudando. É monótono. É cansativo. Parece que você está gritando contra um abismo. Mas, se você persistir no preenchimento da mente com a verdade, com a leitura das Escrituras, com o estudo do sucesso, com a oração constante, um ponto crítico é atingido. E, nesse momento, a sua realidade começa a se moldar ao redor do seu pensamento dominante. Não é um milagre mágico, é a lei da natureza que Deus estabeleceu. O que o homem planta, isso ele colherá. E a mente é o campo de cultivo mais fértil que existe. Você tem sido um bom agricultor ou tem deixado ervas daninhas, dúvidas e medo crescerem no seu jardim interior? A resposta a essa pergunta é o único fator que separa quem você é hoje de quem você poderia ser daqui a 5 anos. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que o seu cérebro é capaz de processar quando removidas as travas. Imagine agora um arquiteto que decide construir um arranha-céus, mas insiste em projetar a fundação sobre um terreno arenoso, ciente de que as chuvas virão. Esse arquiteto não falha por causa da tempestade, ele falha por causa da escolha deliberada de ignorar a resistência do solo. A sua mente funciona sob essa mesma lógica rígida. Muitos buscam implementar grandes metas de sucesso, finanças equilibradas ou paz profunda, enquanto mantêm o subconsciente entulhado de crenças limitantes sobre escassez e incapacidade. Você não constrói um edifício de 10 andares com vigas de papel. O que Napoleon Hill observou, e o que a própria Bíblia corrobora em princípios milenares, é que o sucesso ou o fracasso começam décadas antes de qualquer resultado visível. Eles começam no solo invisível dos seus pensamentos diários. Quando alguém se mantém preso em uma frequência de reclamação, esse indivíduo está, na prática, cavando a sua própria cova de oportunidade, destruindo a base onde deveria erguer a sua prosperidade. A mudança que você deseja não acontece através de uma virada de chave súbita no comportamento externo, mas pelo rearranjo fundamental das convicções que você nutre quando ninguém está olhando. Existe uma diferença abismal entre o desejo passivo e o desejo definido. O desejo passivo é aquele que aparece quando as coisas vão bem. É uma faísca que apaga com a primeira brisa de contrariedade. O desejo definido, contudo, assemelha-se a um laser em uma sala escura. Ele corta o caos, ignora o ruído e permanece fixo no objetivo final. Por que a maioria não alcança nada de extraordinário? Porque não dominam a arte de manter o pensamento focado durante o inverno emocional. É fácil manter o otimismo quando o fluxo de caixa está alto e a saúde está impecável. O verdadeiro teste, o teste que separa os realizadores da multidão comum, ocorre na sala de espera do sucesso.
É quando você não tem evidências, quando os números dizem o contrário, quando as pessoas à sua volta ridicularizam a sua persistência. A sua capacidade de sustentar o seu pensamento dominante no meio do deserto é a medida exata da sua autoridade sobre a sua própria vida. A disciplina mental exigida para isso é brutal. Ela exige que você arranque pela raiz qualquer pensamento de derrota, tratando-o como um intruso em um palácio. Você faria um convite para jantar a alguém que constantemente tenta derrubar a sua casa? Por que, então, você permite que pensamentos de fracasso se sentem à mesa da sua mente todos os dias? Considere o exemplo de um agricultor que deseja colher uma safra farta de trigo. Ele não coloca sementes de espinheiro na terra e espera o milagre da transformação. Ele seleciona o grão, prepara o solo, cerca a área, protege-a de pragas e aguarda o ciclo natural com paciência. Na nossa vida, as sementes são os pensamentos que escolhemos nutrir, e o solo é a nossa mente. Entretanto, a maioria das pessoas vive como se estivesse jogando sementes na beira de uma estrada asfaltada e reclamando que nada brota. A inconstância mental. Hoje você planta propósito, amanhã você planta ansiedade. É a razão da falência de tantos projetos de vida. O princípio da autossugestão, aquele que Hill tanto enfatizou, não é algo esotérico ou místico. É a simples repetição ininterrupta de uma verdade até que ela se torne a sua única realidade possível. Quando o medo tenta ocupar o espaço da sua fé, você não combate o medo com argumentos lógicos. Você o combate substituindo o pensamento. Você insere uma verdade nova, um princípio novo, uma visão de futuro, e não deixa espaço para a sombra. O seu cérebro, biologicamente desenhado para priorizar a sobrevivência, tende a temer o desconhecido. Por isso, a sua mente precisa de comandos claros e repetidos. Se você não der ordens ao seu subconsciente, ele aceitará as ordens do medo, que são sussurradas pelo ambiente em volta. A verdadeira riqueza não se limita ao acúmulo de capital. Ela é, primordialmente, um estado de espírito que permite a conexão entre os seus talentos e a necessidade do mundo ao redor. Muitas pessoas possuem talentos extraordinários, mas estão incapacitadas de oferecê-los, porque a sua mente foi programada para a escassez. Elas possuem o mapa para o tesouro, mas estão convencidas de que os seus pés não aguentam a caminhada. Quando um indivíduo decide eliminar o talvez do seu dicionário mental, ele desbloqueia reservas de energia e criatividade que antes estavam bloqueadas pela dúvida. É como se, de repente, você tivesse acesso a uma visão periférica muito mais ampla. Onde antes você via apenas paredes, agora você começa a enxergar pontes. Esse não é um fenômeno de autoajuda barata, é um princípio de comando. Quando a sua mente está totalmente empenhada em uma missão, o seu sistema reticular ativador começa a filtrar, no mundo de informações caóticas que nos cerca, apenas as oportunidades que estão em consonância com o seu propósito. O mundo ao redor pode parecer o mesmo, mas a sua lente, o seu foco, transformou a sua percepção de realidade. E quem muda a percepção da realidade, inevitavelmente, começa a moldar novos resultados. Observe que a maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo falando sobre o que não querem que aconteça. Elas descrevem com detalhes as suas angústias, as suas doenças, os seus temores e as suas impossibilidades. Esse processo é o inverso exato da criação. Ao dar foco dramático ao que é indesejado, o indivíduo está, de forma subconsciente, enviando uma ordem para que a sua mente e o seu ambiente repliquem essas condições. Napoleon Hill era enfático sobre o poder da palavra e da visualização. A Bíblia ensina a mesma verdade com clareza. A vida e a morte estão no poder da língua.
O que você declara com convicção absoluta tende a ser atraído como se fosse uma força magnética inevitável. E aqui reside o perigo que poucos percebem. Você está criando a sua realidade agora mesmo, através de cada pensamento que você escolhe manter, mesmo que você não esteja tentando ativamente. Você é um criador constante, consciente ou inconscientemente. A pergunta definitiva não é se você está ou não moldando o seu futuro. A pergunta é se você está fazendo isso de forma deliberada, com um mapa na mão, ou se está permitindo que as correntes aleatórias do medo e da opinião pública naveguem o seu barco. Existe uma forma de contornar a inércia e ela passa pela destruição dos mecanismos de autoproteção exagerada. Muitas vezes, o que chamamos de cautela é apenas o nosso ego tentando evitar uma frustração futura. Quando projetamos o nosso desejo, imediatamente a mente começa a listar os motivos pelos quais isso não pode acontecer. Isso não é prudência, é medo disfarçado de sabedoria. A pessoa que realmente deseja avançar precisa aprender a silenciar essa voz interna, que logo após a descoberta de uma nova possibilidade, chega com o balde de água fria da dúvida. Essa é uma batalha espiritual de uma força de vontade contra a entropia da zona de conforto. A zona de conforto é o cemitério onde a maioria dos potenciais morre antes mesmo de terem a chance de nascer. Se você se sente incomodado enquanto ouve essas reflexões, parabéns. O desconforto é um sinal inequívoco de crescimento, um aviso do sistema nervoso de que algo está se expandindo, e o que expande nunca mais retorna ao seu tamanho original. A sua mente, hoje, está sendo testada por novas ideias, e a sua resistência a elas é exatamente a barreira que você precisa derrubar para o próximo estágio. Imagine a estrutura de uma grande ponte suspensa, construída com cabos de aço que suportam toneladas de peso. Cada fio de aço, isoladamente, pode parecer fino e vulnerável, mas quando trançados juntos, tornam-se impossíveis de romper. Os princípios de Napoleon Hill, aplicados com a profundidade da fé bíblica, agem dessa mesma forma no seu caráter. Um princípio isolado, como a gratidão ou a visualização, pode parecer insuficiente diante de uma crise severa. Mas, quando você trança esses princípios, unindo a disciplina, a persistência inabalável, o domínio da autossugestão e a firmeza de propósito, você cria um cabo de aço emocional e espiritual capaz de suportar qualquer adversidade. Você não será mais balançado pelas tempestades passageiras do cotidiano. O seu centro de gravidade estará estabilizado não nas circunstâncias externas, que são volúveis e caprichosas, mas na convicção interna de que o seu caminho está sendo traçado por uma inteligência superior. Essa percepção altera radicalmente a sua postura no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos familiares e na maneira como você lida com a sua própria história. Onde antes havia desespero, agora há a certeza paciente de quem sabe que o tempo é apenas um aliado para quem planta corretamente. Outro aspecto que frequentemente passa despercebido é o chamado veto mental. Muitas pessoas têm o hábito de sonhar, de idealizar, mas, segundos depois, elas próprias impõem o seu veto. Elas criam a visão, mas ao mesmo tempo desenham o impedimento. Eu gostaria de prosperar, mas a economia está difícil. Eu quero construir algo sólido, mas não tenho contatos. Esse mais é o câncer da sua estratégia de vida. Ele anula instantaneamente a semente que foi lançada. A mente não consegue operar em um sistema de contradição constante. Ou você dá permissão para o crescimento acontecer, ou você coloca um pé no freio. A prosperidade e a eficácia exigem uma entrega de totalidade que a maioria teme oferecer. Entregar-se a um objetivo significa aceitar o risco do fracasso como parte do preço a ser pago.
e não como uma prova definitiva de que você é incapaz. A história da humanidade está repleta de exemplos daqueles que foram chamados de loucos por insistirem no que não era visto por ninguém além deles mesmos. A diferença entre o louco e o visionário é apenas o tempo. O louco não produz frutos. O visionário, pela persistência na aplicação da lei, colhe a realidade que ele mesmo idealizou. É preciso, portanto, começar a enxergar a sua rotina diária através de um filtro de qualidade. Quais são os pensamentos que você consome pela manhã? Quais são os diálogos que você tolera ao longo do dia? O seu ambiente mental está sendo constantemente alimentado por ruídos irrelevantes ou por substância que edifica o seu propósito? A maioria das pessoas permite que o seu bem mais precioso, que é a sua capacidade de atenção, seja pilhada por distrações banais que não contribuem em nada para a construção da sua visão. Se você deseja que a sua mente não seja mais a mesma, você deve começar a policiar as entradas. O que entra pela audição, pela visão, pela leitura, tudo isso compõe a matéria-prima com a qual a sua mente construirá a sua realidade amanhã. É uma economia simples de input e output. Se você processa lixo emocional e dúvidas, você colherá insegurança e travamento. Se você decide processar princípios eternos, coragem, exemplos de superação e verdade absoluta, a sua vida terá que se alinhar, quer você queira ou não, a esse novo padrão de vibração mental. A física diz que nada se perde, tudo se transforma. E a sua mente é o laboratório onde essa transformação é acelerada. O que acontece quando você atinge o ponto de ruptura em que os seus pensamentos dominantes se tornam finalmente maiores do que as suas circunstâncias passadas? É aqui que a mágica da oportunidade real começa. Não é que o mundo muda, mas o seu campo de visão se torna apurado. Pessoas, circunstâncias e ideias que sempre estiveram ao seu alcance, mas que você não percebia, subitamente tornam-se óbvias. Você começa a entender por que certas portas se fecharam no seu passado. Elas foram fechadas para que você não desperdiçasse tempo com o que era menor do que o seu propósito. A sua frustração de ontem, portanto, transforma-se na compreensão profunda de hoje. Esse é o momento em que a soberania de Deus encontra a sua responsabilidade pessoal e a sua diligência. Você para de ser uma vítima do ambiente e se torna um agente da sua própria trajetória. É uma transição de estado. O marinheiro inexperiente, de quem falávamos, começa a ler os instrumentos com naturalidade. A tormenta ainda está lá. As ondas ainda batem no casco, mas ele já não tem mais medo. Ele sabe que a rota está calculada, o motor está potente, e o destino é uma certeza tão absoluta que o atraso é apenas uma questão de contagem de tempo. A permanência nesse novo estado é, contudo, um exercício diário. Não pense que, uma vez alcançada essa clareza mental, você nunca mais terá que lutar. A luta nunca termina, ela apenas muda de nível. O seu papel é ser o guardião constante desse jardim. Como qualquer ser vivo, a mente precisa de cuidado. As ervas daninhas da dúvida tentarão sempre retornar após uma pequena falha ou uma crítica inesperada. Isso é natural. O que não pode ser natural é a aceitação dessas ervas. A eficácia máxima vem da rapidez com que você consegue retomar o foco após um desvio. Um erro de rota é comum a todos, mas o tempo que você gasta estagnado nesse erro é uma escolha exclusiva sua. Quanto mais rápido você se corrige, mais mestre você se torna na condução da sua vida. Aprenda a observar os seus próprios pensamentos como se você fosse um espectador imparcial. Quando surgir um pensamento de medo ou de derrota, identifique-o, rotule-o como um parasita e dispense-o imediatamente.
Você não precisa ser o escravo de qualquer corrente de pensamento que passe pela sua cabeça. Você é o senhor desse espaço sagrado que é a sua mente. O controle que você exerce sobre esse território mental não se limita apenas ao que você mantém dentro, mas principalmente ao que você decide expulsar antes que crie raízes. Imagine um arquiteto trabalhando em um prédio cujos alicerces estão em constante mutação. Se ele permite que qualquer material de baixa qualidade seja incorporado à estrutura, sob o pretexto de ser apenas um pequeno detalhe decorativo, ele não estará construindo um monumento, mas uma ruína premeditada. A mente funciona exatamente segundo essa lei de correspondência. A crença que você tolera hoje, mesmo que pareça inofensiva ou quase imperceptível, define o limite máximo de onde você poderá chegar daqui a 2 anos. Se você aceita a ideia de que a sorte é o único diferencial entre o sucesso e o fracasso, você instantaneamente se incapacita de tomar as rédeas da sua própria produtividade, pois o destino passa a ser um fator externo e incontrolável, tirando de você a necessidade de empenho e disciplina. Observe o contraste entre aqueles que alcançam grandes realizações e os que apenas observam o tempo passar. A diferença raramente está no talento bruto ou na quantidade de horas trabalhadas, mas na clareza sobre o que é negociável e o que é inegociável dentro da própria mentalidade. O indivíduo comum permite que o ambiente externo, as opiniões alheias, as crises momentâneas, o cenário econômico, ditar o ritmo da sua produção interna. Já aquele que domina os princípios da mente focada, entende que o mundo exterior é apenas um reflexo do que foi arquitetado previamente dentro das próprias convicções. É como se houvesse uma blindagem instalada. O bombardeio de negatividade continua acontecendo. As críticas chegam, o cansaço bate, mas o efeito desses estímulos não atinge a base do pensamento. O projeto central permanece intocado. Pense em alguém que decide iniciar uma jornada complexa, seja profissional ou pessoal. Nos primeiros dias, o entusiasmo é alto. No entanto, ao primeiro sinal de obstáculo real, uma voz interna sussurra que talvez não seja a hora certa ou que não existem recursos suficientes agora. O erro clássico aqui não é ouvir essa voz, mas dialogar com ela. O mestre da própria mente não entra em debate com a mediocridade. Ele simplesmente a descarta, tratando-a como ruído de fundo que não possui autoridade para definir a realidade do projeto. Essa capacidade de interrupção instantânea é o que separa os grandes realizadores de quem vive em ciclos de tentativa e erro. A hesitação, quando permitida por apenas alguns minutos, tem o poder corrosivo de oxidar os planos mais brilhantes, fazendo com que o ímpeto inicial se perca em um labirinto de justificativas racionais. A autoridade sobre seus pensamentos exige uma vigilância que beira o desconforto, especialmente em um mundo desenhado para fragmentar a sua atenção. Cada vez que você retoma o controle após um devaneio de desânimo, você está fortalecendo o músculo da resiliência. Considere o exemplo hipotético de um estrategista de negócios que percebe, no meio de uma implementação importante, que seus pensamentos estão se tornando reativos ao medo. Se ele permitisse esse estado de espírito, sua tomada de decisão perderia a frieza necessária para analisar o mercado. Em vez disso, ele exercita a técnica de desconexão. Trata aquele medo como um dado estatístico externo, não como uma verdade pessoal, e volta ao plano original com a clareza renovada. Esse distanciamento emocional é uma forma de domínio de si que poucas pessoas estão dispostas a cultivar, pois exige admitir que muitas das nossas emoções não passam de reações biológicas a estímulos que não condizem com a nossa visão de futuro. Muitas vezes,
A sua maior resistência não vem de inimigos externos ou de circunstâncias adversas, mas do seu próprio desejo por conforto e pela repetição de padrões que já se mostraram ineficazes. Você se apega a certas formas de pensar porque elas são familiares, mesmo que sejam limitantes. Deixar de lado essa familiaridade é o que dói. Mudar o modo de agir é o que cansa. Mas a alternativa é a estagnação. E aqui reside um paradoxo curioso. A busca pela segurança constante é o que, ironicamente, coloca a sua segurança em risco, pois te torna dependente de estruturas frágeis que podem ruir a qualquer momento. A verdadeira estabilidade só é alcançada por aqueles que compreendem que sua força principal reside na adaptabilidade mental. Se você não é flexível o suficiente para reavaliar suas premissas diante de novos fatos, você se tornará obsoleto enquanto ainda estiver tentando, com esforço dobrado, fazer o que já não produz resultados. Examine, com isenção, a sua rotina atual. Quantas das suas ações hoje foram baseadas em medos que você herdou de ambientes que frequentou há anos? Quanta energia foi gasta tentando provar para outras pessoas ou para si mesmo que você estava em uma trajetória correta, quando lá no fundo você já sabia que o caminho precisava ser ajustado? Esse desperdício de energia mental é o que impede que você coloque esse mesmo esforço na execução de um objetivo concreto. Quando sua mente não está organizada, você gasta 70% dos seus recursos apenas tentando manter o equilíbrio interno, sobrando pouco para a criatividade e a execução. É como tentar correr uma maratona carregando o peso de uma armadura medieval. Você chega ao final, se é que chega exausto, sem ter conseguido imprimir a velocidade que sua capacidade real permitiria. A clareza, portanto, é a libertação desse peso. Quando você define com nitidez cirúrgica o que é importante e o que é secundário, o ruído desaparece. Isso não significa que os desafios deixam de existir. Eles apenas param de ter o poder de desestabilizá-lo. Você começa a olhar para os problemas não como montanhas intransponíveis, mas como equações que contêm a sua própria solução. Cada dificuldade traz consigo os elementos necessários para superá-la, mas a maioria das pessoas, ao se deparar com a dificuldade, entra em modo de pânico, impedindo a própria mente de enxergar o padrão que levaria à saída. O controle da mente permite que você observe a mesma situação de um ângulo superior. O que antes parecia um beco sem saída, torna-se agora um campo de treinamento para a próxima etapa da sua jornada. Considere a natureza dos seus desejos mais profundos. Frequentemente, a distância entre onde você está e onde gostaria de estar é preenchida por um véu de indecisão mental. Se o desejo fosse puro, inabalável e cristalino, a ação seria um movimento natural, quase instintivo. A inércia, nesse sentido, é sempre um sintoma de um desejo ainda em conflito com o medo da perda ou da exposição. O mestre na condução da vida integra essas partes. Ele aceita que o medo faz parte do processo, mas não permite que ele sente à mesa das decisões. É como um regente de uma orquestra. Ele sabe que cada instrumento tem seu papel, mas é ele, com a batuta na mão, quem define o volume, o tempo e a intenção de cada nota executada. Se você permite que o medo assuma o lugar do regente, a orquestra da sua vida tocará uma melodia desconexa, cheia de pausas incômodas e finais abruptos. Existe uma diferença fundamental entre ser uma pessoa determinada e ser uma pessoa teimosa. A teimosia é o apego cego a um método, mesmo quando a evidência aponta para a ineficiência. A determinação é o compromisso inabalável com o fim, mantendo, contudo, a mente aberta e ágil para ajustar o meio. Muitos fracassam precisamente por isso. Confundem o plano com o objetivo. O objetivo é a estrela polar.
O plano é apenas o mapa. Se o mapa mostra uma ponte que caiu, a determinação exige que você procure outra travessia, não que você tente nadar contra a correnteza, apenas para provar que é capaz de manter a direção original. O mestre da própria mente altera o plano 10, 20, 100 vezes, se necessário. Mas o objetivo permanece imutável, gravado a ferro no sistema de crenças que ele protege tão zelosamente. Por que você ainda se pergunta se é capaz, se a evidência de suas superações passadas já provou que o seu limite é apenas uma construção temporária? A dúvida é um vício mental. É um conforto passageiro que você busca quando não quer pagar o preço da clareza. Ao manter a dúvida em aberto, você se isenta da responsabilidade total pelo desfecho. Se algo der errado, você pode dizer que não tinha certeza ou que havia muitas incertezas. Isso é um escudo de proteção muito frágil. A segurança de verdade vem da decisão plena. Quando você decide, o campo das possibilidades se estreita e se torna um foco de laser perfurando qualquer barreira que tente se interpor no seu caminho. A dúvida é uma neblina que bloqueia a visão. A decisão é o sol que a dissipa, revelando que a estrada sempre esteve ali, clara e desimpedida, esperando apenas a coragem de ser trilhada. Estamos chegando ao ponto de virada onde o que antes parecia um conceito abstrato deve se tornar a sua prática inegociável. Observe como a sua narrativa mental mudou nos últimos minutos enquanto você processa estas informações. Você não é mais o mesmo espectador que começou a ouvir, pois o conhecimento, uma vez assimilado, modifica permanentemente a estrutura da percepção. O seu próximo desafio não é mais adquirir mais informações, mas filtrar a imensidão do que já sabe para aplicar apenas o que é essencial. É na seleção do que deve ser descartado que reside a sua verdadeira maestria. Menos pensamentos, mais profundidade. Menos incerteza, mais convicção. Você agora percebe que o mecanismo que molda a sua realidade é operado a partir de dentro. E uma vez que você reconhece essa função, a responsabilidade de manter o padrão elevado não é mais uma opção, é a sua nova condição natural de existência. O que você fará com essa compreensão a partir do minuto seguinte determinará a qualidade dos anos que estão por vir. A mente, agora limpa, é um campo pronto para uma colheita sem precedentes. O tempo de semear a dúvida passou. Agora é o momento da firmeza. A transformação de uma mente não ocorre por um estouro momentâneo de entusiasmo, mas pela constância de princípios alicerçados na verdade. Se até aqui você compreendeu que a dúvida é apenas uma neblina que oculta o propósito, entenda agora que a clareza bíblica é a rocha sobre a qual esse propósito se sustenta. O apóstolo Tiago nos alerta que o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Portanto, o exercício de agora em diante é a unidade. Alinhar o que você pensa, o que você acredita e o que você coloca em ação. Quando a sua mente descansa na soberania de Deus, a ansiedade perde o seu combustível. O seu foco não é mais tentar controlar o incontrolável, mas governar sobre os pensamentos que passam pelo seu coração, rejeitando toda mentira que tenta se passar por sua própria voz. Esta é a renovação que a Bíblia exige. A partir deste segundo, você não apenas absorveu conceitos, você recebeu a chave para filtrar o caos do mundo com a autoridade de quem sabe exatamente em quem tem crido. Não retorne ao padrão antigo de incertezas. Guarde esta consciência. Você percebe que a liberdade que buscava sempre esteve na obediência a um propósito maior? Leve essa convicção consigo, sabendo que cada pensamento que você cativa para a obediência a Cristo hoje constrói o alicerce do seu amanhã. Este não é o fim de um estudo. É o início de uma postura que mudará a sua trajetória.
Se esta mensagem trouxe a clareza que faltava para os seus pensamentos, registre aqui embaixo o seu amém. Curta este vídeo para que a verdade alcance outras mentes sobrecarregadas e inscreva-se para continuarmos aprofundando nossa caminhada nesta fé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.